Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo impressionante sobre aviação, história e marinha. Assim como seu sucessor, F-14 Tomcat, ele também ganhou notoriedade mundial, mas não em filmes como Top Gun, foi coadjuvante nos filmes The Right Stuff e Flight of the Intruder, mas com participação decisiva em guerras. Hoje, ainda está operacional em algumas forças aéreas pelo mundo, mas no futuro próximo ele deve finalmente se aposentar, depois de mais de 66 anos do seu primeiro voo. A estrela de hoje é o McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Vamos explorar diversos fatos e curiosidades impressionantes sobre o famoso F-4. E vamos entender o porquê que ele ainda está na ativa com mais unidades operacionais que o seu sucessor, o também fantástico F-14. Bora para os 15 fatos curiosos sobre o F-4 Phantom II. Deixe seu like e se inscreva no canal, nos ajudando a crescer e produzir mais conteúdo interessante. 1. Novo paradigma e nova era. O F-4 Phantom foi projetado considerando uma nova era de guerra. Em vez de combates aéreos ágeis, o F-4 usaria avanços na tecnologia de radar e mísseis para engajar aeronaves inimigas além do alcance visual. Desta forma, inovaram com radar avançado de pulso Doppler e o amplo uso de titânio em sua estrutura. O secretário de Defesa norte-americano Robert McNamara insistiu em padronizar vetores para USAF, US Navy e Marines com o intuito de otimização dos recursos. Desafio este que somente foi alcançado com sucesso pelo próprio F-4 e hoje com o F-35. A Marinha, por sua vez, considerava que o próximo Grumman F-9 e Wolf F-8 já satisfazia sua necessidade de um caça supersônico e inicialmente não demonstrou muito interesse pelo projeto do F-4. Entre 1953 a 1955, ocorreram diversas idas e vindas que resultou em diversas alterações nos requisitos operacionais de um caça interceptador all-weather de longo alcance. E em 1958, o F-4 fez seu primeiro voo com resultados extremamente favoráveis. Em 1961, foram realizados testes comparativos contra o F-6 Delta Dart, então o caça mais avançado da USAF. O bom desempenho obtido neste embate levaram à adoção do F-4 pela USAF, assumindo o papel de caça-bombardeiro. Neste mesmo ano, VF-74 se tornou o primeiro esquadrão operacional da US Navy voando o Phantom, dando origem ao seu lema First in Phantoms. 2. Das profundezas do inferno para espectro na Terra. A McDonnell Douglas tentou batizar o F-4 com o nome Satã, provavelmente derivado pelo modelo anterior F-3 Hotel Demon, mas não agradou os seus clientes, sendo redesignado como Phantom II, sendo o segundo avião da empresa com este mesmo nome, pois o primeiro foi o caça biturbina naval FH Phantom, 1947 a 1949. 3. Biplace para quê? 2P ou carona? Maverick e Goose das antigas. A mudança de paradigma com a adoção do radar, imaginava-se na época que a carga de trabalho do piloto para os parâmetros de missão pretendidos seria demais para uma pessoa. Então, quem voava no assento traseiro do F-4 não era um copiloto, e sim um Radar Intercept Officer, RIO, que era responsável por controlar e monitorar o radar. Não havia nenhum controle da aeronave no assento traseiro. Uma filosofia semelhante levou ao layout do seu sucessor, o famoso F-14 Tomcat do Maverick e Goose. 4. Guinness Book, o recordista olímpico. Para mostrar seu novo caça, a Marinha liderou uma série de voos que quebraram recordes no início do desenvolvimento do Phantom. Ao todo, ele estabeleceu 16 recordes mundiais de velocidade, altitude e subida. 5 dos recordes de velocidade permaneceram imbatíveis até o surgimento do F-15, Eagle,
em 1975. 5. Speed is Life. F-4 é um caça-bombardeiro supersônico de longo alcance, bimotor e de 2 lugares com uma velocidade máxima superior a Mach 2.2. Nos testes ultrapassou Mach 2.5. A velocidade é vida, era o slogan dos pilotos de F-4, pois a maior vantagem do Phantom no combate aéreo era a aceleração e o empuxo, o que permitia a um piloto habilidoso engajar e desengajar da luta à vontade. O F-4 carecia da agilidade de seus oponentes soviéticos, como os MiGs, que conseguiam fazer curvas mais fechadas que o F-4. Porém, o Phantom foi projetado para disparar mísseis guiados por radar, além do alcance visual, e não mais os antigos dogfighters dos caças a jatos de segunda geração. Em 1972, o modelo F-4 Echo foi atualizado com flaps de bordo de ataque na asa, melhorando significativamente a capacidade de manobras em ângulos de ataque elevados, em detrimento da velocidade máxima. 6. Ame ou odeie, do Snoopy a Old Smoking. O F-4 Phantom é um jato icônico, imponente e cheio de peculiaridades. Como serviu em diversos países, recebeu diversos apelidos, alguns carinhosos e engraçados a irônicos. Como o F-4 tem nariz grande, era chamado de Rhino e Snoopy. E por ser volumoso, era o Lead Sled, ou Big Iron Sled, trenó de chumbo ou de ferro. Flying Footlocker, armário voador. Flying Anvil, bigorna voadora. Double Ugly, feio em dobro. Na Alemanha era o Eisenschwein, porco de ferro, ou Flinger der Ziegelstein, tijolo voador. Em Israel era Kurnas, marreta. Do carinhoso burro de carga ao inconveniente Old Smoky. 7. Fumacê alado. O apelido Old Smoke não era por acaso. Os poderosos motores J79GE2 produziam quantidades perceptíveis de fumaça preta em configurações de meia aceleração cruzeiro, uma desvantagem grave, pois facilitava a detecção da aeronave pelo inimigo. 2 décadas após a entrada em serviço da aeronave, esse problema foi resolvido no F-4 Serra, que foi equipado com a variante do motor J79GE10 Alpha. Os poderosos motores General Electric J79 do F-4 anunciavam sua chegada com um rastro de fumaça visível a 25 milhas de distância, de acordo com a Smithsonian Magazine. E essa foi uma desvantagem não insignificante que levaria quase 20 anos para ser projetada. Em condições normais da regra de engajamento, 25 milhas era o alcance efetivo de seu sistema de radar para seus mísseis ar-guiados. Então o F-4 ainda poderia matá-lo antes mesmo que você visualizasse o fumacê. 8. Visão além do alcance. O F-4 inaugurou uma nova concepção de caça quebrando o paradigma. Ele necessitava de um segundo tripulante que era responsável em operar o complexo sistema de armas AN-AWG-10 e o radar AN-APQ-50 com ferramentas poderosas e avançadas de guerra eletrônica para a época. Este sistema fornecia dados de busca e rastreamento do alvo para lançar mísseis guiados Sparrow e Sidewinder. Este foi o primeiro conjunto do mundo de radar multimodo com capacidade look-down, shoot-down de pulso Doppler. O Phantom também foi o primeiro caça equipado com sistema de mira APX-80 Combat 3, que permitia ao oficial de interceptação de radar, RIO, usasse os transponders de identificação dos aviões inimigos para direcionar os mísseis a-ar de longo alcance contra eles. Ao longo de sua longa vida útil, o F-4 recebeu atualizações significativas em seus motores, aviônicos e sensores como o
AVG-8 VTAS Visual Target Acquisition Set é o primeiro sistema de mira montado no capacete, desenvolvido pela Honeywell Company e adotado em março de 1972. O sistema fornece um arranjo que permite ao piloto mirar o sistema de armas da aeronave olhando para o alvo. O piloto usa um capacete HGU-30 Papa com um grain glass preso na frente do olho direito. Este vidro fornece um visor de retículo que é usado para mirar o alvo e mirar o capacete e vários componentes do sistema de armas. Seus radares foram substituídos sucessivamente por 4 versões mais modernas, indo do APQ-72 ao APQ-120. Seus pontos externos de fixação, hard points, possibilita transportar pods de contramedidas eletrônicas. A configuração Wide Visual Radar com alarme antecipado AN-APR-38, que possibilitava localizar, identificar e neutralizar com mísseis AGM qualquer radar inimigo que estivesse emitindo. 9. Canhão para quê? Tenho mísseis. Acreditava-se que o combate em manobras seria impossível em velocidades supersônicas, portanto, esse tipo de combate foi negligenciado na formação dos pilotos. E, por conseguinte, o F-4 foi especificado sem canhões por serem armas de curto alcance. Na Guerra do Vietnã, provou que esta hipótese estava errada, já que os pilotos diminuíam a velocidade na tentativa de se posicionar atrás de seus adversários, tornando os combates subsônicos. Adicionalmente, os novos mísseis de busca de calor e radar frequentemente eram relatados como pouco confiáveis. Os pilotos tinham que disparar vários mísseis para conseguir atingir um caça inimigo. O cenário no Vietnã, na maioria dos casos, exigiu identificação visual antes de engajar, o que resultava em perda de vantagem tática no emprego de mísseis de longo alcance. Diante desses fatos, a ausência do canhão no F-4 se mostrou, na prática, desastrosa, pois em muitos desses combates os pilotos se encontravam atrás de uma aeronave inimiga, mas muito próximos para disparar mísseis de curto alcance, posição esta perfeita para o emprego dos canhões. Afinal, as balas são baratas e tendem a ir para onde você as aponta. A partir de 1965, os F-4 Charlies da USAF começaram a carregar pods externos SUU-16, contendo um canhão M61A1 Vulcan de 20 mm. Esses pods externos geravam perda de desempenho devido ao arrasto, e eles necessitavam de frequentes alinhamento, caso contrário, eram imprecisos. Tal deficiência foi finalmente sanada na versão F-4 Echo, com a adição de um M61A1 Vulcan de 20 mm montado internamente. 10. Armado até os dentes. A potência de seus motores e rigidez de sua estrutura permitia ao Phantom levar até 8.480 kg de armamentos em 9 pontos externos de fixação, hard points. Dependendo da missão, poderia configurar o F-4 com mísseis ar-ar, como AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, AIM-120, ANRAAM, Phyton 3 israelense, AAM-3 japonês, Skyflash inglês, mísseis ar-terra como AGM-45, AGM-62, AGM-65 Maverick, AGM-78, AGM-88 RAM, bombas de uso geral, fragmentação e guiadas a laser e armas nucleares, foguetes. O F-4 foi o primeiro caça a utilizar operacionalmente armas como o AGM-88 e as bombas guiadas a laser da família Paveway. A partir do modelo Echo, passou a ser dotado do canhão
M61A1 Vulcan de 20 mm montado internamente sob o nariz com 640 projéteis. Também é possível transportar pods de reconhecimento, direcionamento e tanques de combustível externos para aumentar sua autonomia. 11. Good Morning Vietnam! Durante a guerra, esquadrões da US Navy com F-4 Phantom participaram de 84 turnos de combate. A Marinha derrubou 40 aeronaves a um custo de 73 Phantoms perdidos em combate, 7 para aeronaves inimigas, 13 para mísseis superfície e ar e 53 para defesas antiaéreas. Outros 54 Phantoms foram perdidos em acidentes. O F-4 era o cavalo de batalha da USAF. Eles obtiveram 150,5 abates contra 42 perdas, um resultado em torno de 3,5 por 1. Embora muitos apontem a falta dos canhões, apenas 11,5 dos 107,5 kills da USAF foram com canhões, menos de 11%, e isso apesar dos mísseis da época serem muito poucos confiáveis. Durante o conflito, realizou diversas missões, além de superioridade aérea, como reconhecimento e ataque ao solo, sendo lançado milhares de toneladas de bombas sobre o Vietnã. Além da função Wide Visual, que foi essencial no combate à rede integrada de defesa aérea, e seus SAM, Surface Air Missile. 12. Phantom assombrando e levando medo aos seus inimigos. Após a Guerra do Vietnã, Phantom participou ativamente na Guerra do Golfo em 1991, onde eram as únicas aeronaves na importante função Wide Visual sobre o Iraque. Na Força Aérea de Israel, o F-4 participou em diversas missões de combate, especialmente na Guerra de Atrito, 1967-1970, que foi uma série de pequenas ações agressivas entre árabes e israelenses, e na Guerra de Yom Kippur, em 1973, tanto no combate aéreo como no ataque ao solo. Um destaque nesta guerra foi a Batalha Aérea de Ofira, onde 2 F-4 Echo enfrentaram 20 MiG-19 e 8 MiG-21 egípcio. Eles derrubaram 7 MiG sem nenhuma perda. Fato inusitado desta guerra ocorreu quando os F-4 israelenses sofreram elevada taxa de perdas frente aos SAM egípcios e foram ressupridos com alguns F-4 americanos. A necessidade foi tão urgente que não houve sequer tempo de repintar as aeronaves e foram para o combate com as cores da USAF. Tal fato gerou o mito árabe que a USAF lutou ao lado de Israel. Os F-4 israelenses ainda seriam decisivos na Guerra do Líbano em 1982 e 1986. Durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, os Phantoms iranianos tiveram uma intensa participação. Como notáveis feitos, podemos citar Operação Scorched Sword, onde 2 F-4 realizaram um ataque surpresa no centro de pesquisa nuclear perto de Bagdá e danificaram o reator nuclear, e o ousado ataque contra o complexo de bases aéreas H-3 no extremo oeste do Iraque, onde 8 F-4 penetrando mais de 1.000 quilômetros no Iraque e destruíram 3 AN-12, 1 Tu-16, 4 MiG-21, 5 Su-20-22, 8 MiG-23 e 2 Mirage, sem nenhuma perda iraniana. Este ataque degradou consideravelmente a capacidade da Força Aérea iraquiana. Em 1984, 2 F-4 iranianos foram abatidos por caças F-15 por terem invadido o espaço aéreo saudita. Em 2014, F-4 iranianos realizaram ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na província iraquiana de Diyala. Não é à toa a lenda do fantasma destruidor de MiGs, o World's Lead Distributor of MiG Parts. 13. Sucesso de vendas.
O Phantom conseguiu a proeza de equipar a USAF, US Navy e USMC fuzileiros navais, fato alcançado com o F-35. Mesmo assim, os modelos A, B e C são bem diferentes entre si. Se mostrou tão versátil e eficaz que seria produzido por mais de 20 anos em várias variantes. A produção foi encerrada em 1979 nos Estados Unidos e 1981 no Japão. Foram construídos 5.195 exemplares, 5.057 pela McDonnell Douglas e 138 no Japão pela Mitsubishi. 919 unidades vendidas para clientes estrangeiros, tornando-se o caça supersônico dos Estados Unidos mais produzido na história. O F-4 Phantom II foi usado por diversos países, incluindo os Estados Unidos, Israel, Austrália, Egito, Japão, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Até junho de 2024, a Coreia do Sul também operava o F-4, mas a aeronave foi oficialmente aposentada após 55 anos de serviço. Atualmente, apenas o Irã, Grécia e Turquia ainda operam o caça F-4 Phantom II, mas devido à idade avançada dessas aeronaves, em breve serão substituídas por aeronaves mais modernas. 14. Fantasma do Eixo do Mal. No passado, Irã e Estados Unidos já foram grandes aliados. Nesta época, o Irã adquiriu 225 Phantom, e se tratavam de versões mais modernas da época, para mostrar como era forte essa aliança. Com a Revolução Islâmica de 1979, o Irã descambou para o eixo do mal e os Estados Unidos passou de aliado para grande inimigo e sofreu um forte embargo, afetando todo o arsenal militar oriundo dos Estados Unidos. A participação de uma desgastante guerra e a falta de um suporte adequado, apesar do esforço da indústria iraniana, cobraram seu preço em cima dos fantasmas persas. Estima-se que por volta de 50 dos mais de 220 F-4 estejam em serviço, um bom número considerando a barreira imposta pelos embargos contra o país. 15. Fantasma americano aposentado aos 55 anos. A US Navy e o USMC substituíram o F-4 pelos F-14 e F-18, enquanto a USAF substituiu pelo F-15 e F-16. Apesar dos Estados Unidos retirarem seus últimos F-4 de serviço em 1996, muitos Phantoms foram empregados como drones-alvo para testes de mísseis até 2016. Uma morte bastante ignominiosa para uma das maiores aeronaves que os militares dos Estados Unidos já adotaram. Muitos pilotos são desta opinião. De todas as muitas aeronaves e caças que voei, o F-4 Phantom será sempre o meu favorito. E aí, o que vocês acharam? Vocês conheciam sobre estes fatos sobre o F-4? Faltou alguma curiosidade a respeito? Deixem suas opiniões nos comentários. É muito importante para melhorarmos nossos vídeos. Fez o Ulisses pra gente? Like, comentário, compartilhamento, inscrição no canal? Obrigado e até o próximo voo!